Hein, você? Quer uma renda extra de até R$2.000 por mês, sem precisar investir nada? Então dá uma olhada no projeto desse mano aqui. Link na descrição, corre lá. As maiores polêmicas que eu gerei, que muitos evangélicos me bateram, é quando eu falei num podcast que eu não vou me surpreender se eu chegar no céu e vir um ateu ali. Claro que eu não. ganhei uma paulada também, né? tremenda. Por quê? Eu entendo o lado de quem me bateu, porque eles entendem assim, pra você ir para o céu pela nomenclatura cristã, você tem que aceitar Jesus como seu salvador pessoal, etc, etc. Senão, ele não aceitou Jesus como salvador pessoal. Não é só pelas ações, é pela fé exatamente. também. Como é que você vai para lá, né? Só que o que eu tentei explicar é o seguinte, quem pode julgar é Deus. É aquele negócio, fala assim, olha, pelo método normal, um cara, para ser considerado um acadêmico, ele tem que fazer a graduação, mestrado, doutorado, publicar artigos científicos e se tornar alguma coisa na área. Mas isso é o normal. Mas aí surge um cara autodidata, do nada, e começa a falar, dizendo um negócio que até você fica de boca aberta assim. Então existem casos que fogem à regra, é isso que eu quero colocar. Por exemplo, vou dar um exemplo para os que não entendem a minha fala até hoje, foi no Flow isso. Pela Bíblia, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer foi condenado. Tá. Então quem não é batizado está lascado. Aí vem Jesus na cruz do Calvário, com o ladrão de um lado, outro ladrão do outro, e o ladrão fala, mestre, o cara não foi batizado. Lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus falou, em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. E ele não foi batizado. Ele não foi batizado. Então, quer dizer, como é que eu faço? Então, a gente tem que entender que a Bíblia coloca os caminhos, mas ela nos prepara para situações que fogem à regra. É esse o ponto. Eu não estou com isso agora desmerecendo o evangelho, falando que tudo vale, não é isso. Mas eu estou apenas sendo sensível, não estou fazendo média para ganhar seu coração, não, porque isso eu penso mesmo. Eu estou sendo sensível ao fato que o maior argumento contra Deus... Você chega lá na porta do céu, tem uma fila imensa porque o Pirula tá trocando ideia com o cara há mais de 12 horas. 12 horas. E aquela fila e os caras, ô Pirula, entra ou não entra? Quero entrar aí, cara. Mas tem muito... A eternidade demora. Relaxa, tem tempo. Eu, do ponto de vista humano, eu não consigo distinguir um gato do outro. Até você que é biólogo, às vezes vai ter dificuldade. Os meus já são bem parecidos. Já são bem parecidos. E do ponto de vista humano? Exato. Então eu tô vendo assim, dois caras ateus. Mas mal eu sei que às vezes o responsável pelo ateísmo de um não foi as questões intelectuais. Foi a criação religiosa na qual ele veio. Você entendeu? Então o Darwin, o Freud, é outro que eu posso pegar, a construção que eles fazem de Deus é o retrato exato da relação que eles tiveram com os pais deles. Não estou com isso querendo dizer que eles também não encontraram ou não buscaram motivações intelectuais para sustentar a descrença deles. Mas eu posso afirmar que houve uma relação, nesses casos citados, com o pai, que distorceu de tal maneira a ideia de Deus. Eu vou dar um exemplo. Uma vez o pai do Darwin, só comentando, o pai do Darwin foi que colocou ele na escola de teologia. Para fazer teologia. Ele fez, até acho que o 3º ano, uma coisa assim, mas ele queria ser naturalista. Depois ele fez medicina. E aí, agora eu não me lembro, mas pode ser. E aí o pai dele chegou e falou assim, olha filho, tá bom, você quer fazer naturalismo? Tá. Aí os caras estavam buscando naturalista para embarcar no Beagle. E assim, que era uma furada. A verdade é que aquilo era uma furada. O pessoal, assim, ninguém queria. Alguém, não? Né? Aí eles falam... Não, mentira. Naturalistas, alguns queriam, mas só que o Fitzroy lá, que era o capitão lá, era um cara super chato. E tinha todas as coisas, porque acho que as 2 últimas vezes que tinham tentado fazer a volta ao mundo com o Beagle, o capitão tinha se suicidado. Tinha umas coisas assim. Porque era uma loucura. Porque era uma loucura você dar a volta ao mundo. E tinha toda uma questão das hierarquias navais lá, que você não podia conversar com fulano, com Beltrano. Então o capitão, E o Beagle não era o Titanic. Era um aposentos luxuosos. Não. Exatamente. Então o capitão, ele ficava numa situação muito triste, né? Também sozinho, aquela coisa. Então ele queria uma pessoa específica para ser naturalista e tal, mas rolou um QI ali pro Darwin poder ir. E foi o pai dele que arrumou o negócio e falou assim, não, tá bom, vai lá. O pai dele que ajudou. Coincidência ou não, a gente vê esse perfil patético. E aqui, galera, antes de vocês me criticarem novamente por eu falar a questão do ateu aqui, lembrem que a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo fora da igreja. E eu posso ser o maior ou pior argumento de Deus. Não que Deus precise de mim. Mas você está entendendo a ironia da frase. E no caso do Darwin, desses outros que eu mencionei, você tinha um pai completamente retrógrado, que me lembrou um ateu com quem eu conversei,
e estudei a Bíblia com ele. Interessante que ele morreu acreditando em Deus. E era um cara intelectual, alemão. Peter Gasper, que foi iluminador do Niemeyer, Rock in Rio, que iluminou todos os primeiros edições do Rock in Rio, as novelas da TV Globo, Cristo Redentor. O cara, quando ele morreu, saiu no Globo de totalmente assim, morreu o Mago das Luzes. Jornal Nacional falou da morte dele, o cara. É alemão, você sabe que alemão tem uma cabeça mais cartesiana. Até o alemão já é uma língua filosófica. Tá? Alemão é a única língua que não se traduz, se explica. Que tem frase lá que você precisa de uma página para entender o sentido de um termo. E em teologia a gente é obrigado a estudar alemão, porque a teologia bebe demais ali, né? Especialmente protestantismo. Principalmente protestantismo, bebe mais lá do que no latim. Mas eu não falo alemão, tá? Quero deixar bem claro que é instrumental. É instrumental. É para ler alguma coisa. Mesmo assim eu consigo ler... Mas eu leio coisas teológicas. Eu não consigo ler um jornal de hoje, por exemplo, em alemão. Mas então o que acontece? Ele era alemão e um dia ele estava falando comigo dos traumas que ele passava com o pai. E quando ele veio para o Brasil... Numa época em que o pessoal vinha, todo mundo que... A Segunda Guerra Mundial ficou dando reverberações décadas depois. Ainda nos anos 60, 70, tinha gente ainda migrando para o Brasil, fugindo da guerra que tinha acabado já em 45. 45. Tá certo? Tinha gente ainda fugindo, porque a Europa demorou muito para se recuperar. Chegando no Brasil, todo o problema que ele recebia por ser alemão, aquela coisa toda, alemão também foi discriminado, todo mundo era nazista. E o pai, aquela criação severa. E ele viu muito a destruição, muito o efeito da destruição. Ele não viu a guerra, mas viu o pós-guerra. E um dia eu falei com ele, eu sei, Peter, o seu grande problema. Se tiver um cara lá em cima, eu falo apenas na linguagem que eu usei com ele, não diz respeito a Deus. Se tiver alguém lá em cima, é muito doído. Porque como é que você explica tanto sofrimento, tanta dor, tanta desgraça? É mais fácil emocionalmente... imaginar que o céu está vazio, aí você não tem ninguém para odiar. Ele falou, agora você entendeu meu coração. E põe o alemão falar meu coração, porque o paralelo é esse. Se você descobrir hoje que sua mãe, você é órfão, mas tem dois tipos de orfandade. Você é órfão porque sua mãe morreu na hora que você nasceu. Ela estava dando à luz, ela morreu. O outro tipo de orfandade é que ela abandonou você na porta de uma igreja, porque ela não queria você. São dois casos de orfandade, mas a segunda é muito pior do que a primeira, porque a primeira, assim, a mãe morreu, eu não tenho mãe, acabou, fazer o quê? A segunda não, ela não me quis. Então, nesse aspecto, eu tenho que ter um respeito pelo ateu, ou agnóstico, o cético. Não posso colocar todo mundo dentro do mesmo saco, porque, às vezes, aquela pessoa está na mesma situação do Peter. É mais cômodo, e eu tenho que ser sensível a essa dor, é mais cômodo emocionalmente para mim imaginar que não tem ninguém lá em cima, porque se não tiver ninguém lá em cima, eu entendo que leucemia e criança na mesma frase é uma questão que biologicamente você me explica, acabou, a vida é assim. Agora, se tiver alguém lá em cima, a mãe que te abandonou, ela tá viva, ela não morreu, ela tá viva, só que ela não te quis. Esse Deus existe e não tá nem aí pra mim. Então tem alguém pra odiar. Então, pra não odiar ninguém, é melhor imaginar que mamãe morreu quando eu nasci, do que acreditar que ela tá viva e não me quis. Mas aí eu vou colocar o primeiro tema... Esse é o ponto. Eu ia só... Não, você pode colocar... Pera só um pouquinho. Mas vocês querem ir ao banheiro fazer xixi? Não, eu vou fazer xixi, mas eu vou agora... Eu só ia falar assim, eu não tenho como afirmar se as figuras históricas que estávamos falando foi esse realmente o ponto, né? Sim. Você está observando um padrão que você viu... Sim. Não, mas é uma sugestão, dê uma olhada pra você ver. Eu vou ver. Eu gosto de números grandes. Eu esperaria um Enel Mostral maior, mas é interessante. É interessante. Faz sentido veja porque... só como um insight, não como uma certeza ao oposto também. Eu já vi o oposto também. Eu já vi muito acontecer da pessoa ficar muito retrógrada, cartesiana e coisa, não sei o que lá, porque o pai foi um libertino que fazia tudo, fez a mãe sofrer e não sei o que. Eu conheço mais de uma pessoa que, tipo assim, o pai era um aventureiro, fazia de tudo, não sei o que lá, e o filho fala assim, nunca serei como meu pai. E aí ele faz o contrário, ele fica extremamente rígido e eventualmente ele pode continuar girando essa roda com o filho dele, que vendo essa rigidez toda, se faz o contrário, né? Então, o exemplo que a gente dá do cigarro, né? Que chega e fala assim, o pessoal saiu uma matéria dizendo que a juventude agora tá voltando a fumar.
né? Que o pessoal mais novinho agora tá voltando a fumar. E aí falou assim, nossa, mas que coisa mais antiga, né? Já o pessoal tá parando de fumar. Eu falei assim, não, mas é que o problema é quem que começa e quem termina. Né? Em determinados momentos, quando eu era moleque, né? Quando eu era adolescente, todo mundo fumava. E eu não fumava, eu era o bobão, nerd, babaca, não sei o que lá. Só que aí, uma pessoa legal não fuma. Aí fala, pô, o cara não fuma. Não, porque eu sou saudável. Aí fala, putz, então o legal é ser saudável. E aí todo mundo para de fumar. E aí quem fuma é que é o idiota, né? Vai dizer, putz, o cara fuma, que burro. Tira essa fumaça daqui, não sei o quê. Só que aí todo mundo para de fumar. E em determinado momento, alguém acende um cigarro. Quando a outra geração, alguém acende um cigarro e fala, pô, o cara acendeu um cigarro. Pô, olha que estiloso. Olha, o cara tem que segurar, vou acender também. E aí gira. Então você tem sempre uma troca, uma substituição. Todo mundo fuma, depois para de fumar. Depois todo mundo para de fumar, depois volta a fumar. Depois... Então vai fazendo isso. Eventualmente pode ser essa coisa aí que você falou, tipo, da pessoa que é muito retrógrada ou muito dura, muito... como se fala assim... Putz, me fugiu a palavra. É muito autoritária. Isso, muito autoritária e depois uma pessoa muito liberal, depois muito autoritária. Pode ser, mas na verdade você não tá errado no seu insight. Por isso que eu falei Santo Agostinho de Hipona é um caso. Um exemplo que ele se bem que ele foi libertino também depois que ele se converte, né? O São Francisco de Assis, mas você pegar fora do cristianismo, você tem outros casos aí. Eu ia falar de Buda, mas Buda é um pouquinho diferente. Mas tudo bem, mas o ponto é que, de qualquer maneira, você tem, eu não tenho os números aqui, mas há estudos psicológicos que usam metodologias diferentes, né, de psicobiografia, que analisam o seguinte, o que você mostrou aí, o camarada se tornou religioso, vou até usar a palavra fanático, você não usou, mas eu vou usar, bem fanático, porque tinha um pai liberal, e o outro se tornou ateu porque tinha um pai conservador demais. De qualquer maneira, nós estamos... Um caso não exclui o outro, não anula o outro. Estamos mostrando perfis comportamentais que têm uma origem na relação paterna. O que me leva a concluir o seguinte. Aqui é por não ser processualista. Eu discordo de padrões humanos muito cartesianos. Que esse foi o erro do arqueólogo processualista. Não vou falar que todo ateu é filho de um pai... conservador, autoritário e nem todo... eu não sou, mas tudo bem. Exatamente, nem todo... Qual foi outro exemplo que você usou? E nem todo religioso é filho de um pai libertino. Exato. Né? Mas mesmo que eu não possa fazer esse parâmetro de carro, esse parâmetro esperável na biologia, eu posso fazer assim, linhas de comportamento que me levam a uma conclusão. Olha o perigo, a importância das relações sociais para moldarem a nossa crença ou a nossa descrença. Exato. Com certeza. E a partir disso a pessoa perguntar, a minha crença, e aí é uma pergunta que eu faço geral, eu faço para mim, Rodrigo, Pirula faz para ele, não é um tom acusatório, não estou te levando a pensar, mas é para o pessoal, cada um refletir para si mesmo. A minha crença ou descrença é fruto de um assentimento honesto que me deixa em paz, ou é a reação a um trauma que eu tive? Isso vale para os dois lados. Você é religioso porque você teve um encontro com Deus, ou você está querendo responder a uma coisa que você tem até um comportamento que beleza, mas por motivações equivocadas. Que geram... Você entendeu? Isso que você falou é muito interessante. Eu ia puxar esse assunto também. Eu vou fazer xixi só enquanto você falar isso também, colocar a questão do que o Rodrigo falou, que eu achei muito importante, de ser cômodo ser ateu por dar essa resposta. Eu ia colocar o contrário. Mas lembra que isso não é uma resposta generalizada. Não, mas o caso deu um exemplo. Eu sei, mas eu ia colocar até o caso contrário também, que às vezes é cômodo